fazer um vídeo para poder explicar tudo o que está acontecendo em relação à limpeza da caixa d'água hoje, pelo qual motivo ela não pôde ser feita. E eu vou estar explicando para vocês o motivo pelo qual o que aconteceu, para que tenha maior e melhor entendimento, uma vez que nem sempre quando a gente publica um comunicado por escrito, as pessoas conseguem entender na escrita o que está sendo falado. Então, obtivemos essa ideia, junto com todo o corpo diretivo, de fazer uma gravação para poder explicar e que melhore o entendimento de vocês. Vamos lá. Hoje foi feita, deu início a limpeza da caixa, seria dado início à limpeza da caixa d'água e a detetização. Infelizmente, a limpeza da caixa d'água não pôde ser feita e eles deram continuidade no serviço da detetização. E qual foi o motivo? Infelizmente, o castelo ainda se encontra cheio. E para que não haja desperdício da água, uma vez que ele estando cheio, para ser limpo, ele precisa estar vazio e seria necessário esvaziá-lo, a gente estaria jogando fora praticamente 1 milhão de litros d'água, que é o que comporta o castelo. E a gente sabe que hoje em dia, além de não ser viável, eu estaria jogando dinheiro fora. E também pela questão do meio ambiente, né, de não estar havendo desperdício da água. O castelo, ele a cisterna, na verdade, foi fechada na terça-feira. Foi publicado comunicados com antecedência, informando sobre o fechamento da água, programando a limpeza para o dia de hoje. Nós fechamos a entrada geral de água do condomínio, desligamos o sistema de bombas da cisterna que fica lá embaixo, para que não jogasse água para o castelo e pudesse o castelo ser esvaziado. E a cisterna estando cheia, quando fosse dado o início da limpeza e houvesse a possibilidade de abastecimento, a gente estaria trazendo a água da cisterna para o castelo para poder abastecer as unidades. Aqui o castelo existe alguns extravasores. Desses extravasores a gente trabalha com 3 células. Das 3 células, uma é a do incêndio, outra é a célula 2 e a do topo, a superior, é a célula 1. A célula 1 ela estava cheia. A célula 2 a gente também fez o teste e nela ainda consta bastante água. E a célula do incêndio a gente não tem um balizador, uma forma de ver um extravasor de se ela está cheia ou não. Mas por estar cheia em cima, na lógica, embaixo também estaria. Eu vou fazer a manobra para que vocês vejam. A casa de bombas, vou mostrar como é que funciona o painel da casa de bombas para que todos possam entender o funcionamento, porque algumas pessoas vêm questionando e que têm dúvidas sobre isso. E para aqueles que ainda se sintam dúvidas, depois pode até mesmo estar me procurando através do WhatsApp ou por e-mail para poder estar explicando da melhor forma. Esse aqui é o quadro de bombas que abastece as células do castelo. Aqui é o painel eletrônico onde me cita bomba 1, bomba 2. Quando eu estou com um problema no quadro, ele me apresenta o botão, a sinaleira da falha. A sirene, que me sinaliza quando eu estou com algum problema no quadro. E o botão de emergência, caso aconteça alguma, a gente tem como parar todo o sistema se o restante do sistema do quadro vazar, falhar. Do automático, aqui me dá a possibilidade de trabalhar no manual. O manual automaticamente ele está desligado agora. O manual ele trabalha de que forma? Independente do castelo estar cheio ou estar vazio, o manual ele vai acionar a bomba para que ela jogue água para a célula. Então, se eu jogar bomba 1 e bomba 2, bomba 1, bomba 2. Se eu jogar ela para o manual e aqui eu sinalizar qual é a bomba que eu quero que funcione, que também é uma chave seletora de bomba 1 e bomba 2, eu vou jogar na bomba 1. E vou acionar qual célula que eu quero que ele enche. Eu vou jogar na célula 1 para vocês verem, eu vou mostrar lá que o extravasor vai vazar a água, para que todos tenham a visão de que o castelo está cheio. Aqui eu acionei a célula superior. Eu vou abaixar mais para agora que vocês conseguam entender melhor por conta do barulho. Vou mostrar lá fora, mas antes eu vou explicar como que funciona as bombas. Das 2 bombas, a bomba 1 está ligada, a bomba 2 está desarmada. A célula de abastecimento, uma me traz a água da cisterna
puxa da célula inferior na bomba e a bomba joga água para a célula superior do castelo que eu armei no painel. E a água sai pelo barrilete superior. Vamos lá no castelo. Nítido no vídeo, mas eu vou pedir para a Julie, que está filmando, que é minha assistente, mostrar para que eu possa explicar para vocês como que funciona cada ramal desse de água, o que cada um significa. Essa primeira tubulação para a sinalização de limpeza seria o extravasor da água da parte baixa, que é utilizada essa água para limpeza. Extravasor, que é o nível que a gente tem para saber se está ou não cheia a célula ao qual ela se refere. Esse primeiro barrilete verde, que se refere ao extravasor da célula superior, vê se você consegue subir e filmar lá em cima. Esse primeiro é o da célula superior, que é a célula 1. Essa célula é a célula que abastece os apartamentos. Quando todo o processo funciona, a água da rua entra lá embaixo na cisterna, comporta as cisternas, elas estão cheias e a bomba funciona com a boia automática jogando água para cá para o castelo. A entrada de água, que eu vou mostrar ali depois também, e enche o castelo, ele me dá o nível para saber se eu estou com essa célula cheia ou vazia. E aí, como eu liguei e acionei lá para a célula 1, jogar a água da célula 2 para a célula 1, ele vai extravasar. Já está até começando aqui para vocês verem que ela está cheia. Mostra aqui, Júlio. A água já está começando a descer, daqui a pouco ela vai jorrar cada vez mais e mais. Enquanto isso, eu vou explicando os outros barris. Esse terceiro na ordem, né, que seria o segundo do castelo, ele é o topo superior da célula 2. Então, quando a célula 2 ela está cheia, eu tenho como saber por esse extravasor. Eu vou abrir ele também para vocês verem que o topo da célula 2 está com água. Pode ficar daí para confirmar. Esse que eu vou abrir agora me mostra que tem água embaixo. Vou abrir também para vocês verem que na célula 2, que abastece a 1 e a 1 abastece todo o condomínio, ele também está com água, está cheio. Esse barrilete é o da entrada de água. Ele não é vazado, ele é fechado, ele faz a conexão da cisterna, que é as caixas d'água que abastecem o castelo. Então é por esse cano que a água sai da cisterna e vem para o castelo. Como vocês podem ver. Esse barrilete é a saída de água para tudo. É nesse aqui que a água sai para abastecer todos os apartamentos, porque é um sistema de queda d'água. Esse sistema é o sistema da elétrica, ao qual liga o balizador, o sinalizador de que o castelo existe para os pilotos de comando do avião. Até foi questionado, o tempo atrás se existia, não existia, porque daqui de baixo não tinha visualização. Como o profissional que veio da empresa efetuar a limpeza e pedir para que só ele pode subir, porque ele é paramento que estava
castelo, que na sua totalidade trabalha com 3 células. Célula 1, a célula 1 abastece o condomínio, a célula 2 abastece a célula 1 e a célula, que seria a célula 3, é o sistema de incêndio. O condomínio ele precisa ter uma reserva técnica para quando acontecer qualquer tipo de eventualidade de incêndio no condomínio, para que os hidrantes tenham água e de uma reserva técnica para poder apagar o fogo. Então esse barrilete é o que aciona o sistema, é uma unidade separada, é uma bomba separada, é um barrilete separado para poder tratar sobre essa célula. Esse aqui é o recalque, é ele que eu estava falando lá dentro na casa de bombas, que a bomba trabalha como? Puxando da célula de baixo, vem para a bomba joga com força de volta para o cano, que é essa tubulação, e joga lá em cima, diretamente na célula 1. E esse terceiro aqui é o de sucção, que é por onde sai. A bomba, né, puxa dali, joga, ela faz o retorno dentro da bomba, ela puxa e joga. Vamos voltar para o painel de bombas. Desliguei todo o quadro para que vocês possam me ouvir, né? Então, depois da explicação toda que eu fiz do quadro elétrico, onde eu posso jogar tanto na 2 quanto eu posso jogar na 1, e aí eu trabalhar qual bomba que vai estar fazendo esse trabalho, né? Porque se automaticamente, nós temos 2 bombas, que se automaticamente tiver problema em uma, a outra aciona. Vamos lá para fora. Puderam ver, a célula tá cheia, o extravasor ainda tá jogando um pouco de água, porque a gente desligou agora, daqui a pouco vai parar ali. Aqui foi feito esse teste, porque a única forma que a gente tem de visualizar como que o castelo está. A água, mesmo estando fechada desde terça-feira, e pelo cálculo que nós fizemos de utilização da água, quantidade de apartamentos habitados, disponibilidade, me pareceu que por mais que a gente informasse e a priori que teria limpeza da caixa d'água para que tivessem a atenção em relação a isso, a maioria deve ter entendido que teria que haver a economia da água, e na realidade não é necessária a economia da água, tem que se utilizar porque eu preciso do castelo vazio para efetuar a limpeza, que é uma obrigatoriedade de todo o condomínio realizar a cada 6 meses. Com isso, após desligar o sistema de entrada, o registro da SEDAI lá na frente foi fechado, as bombas da cisterna estarem desligadas, então não teria como abastecer aqui em cima. Então, automaticamente, a água que estava no castelo não foi consumida na sua totalidade como esperávamos. Ontem eu publiquei um comunicado informando para que utilizassem sem medo, porque a gente precisava do castelo vazio, e ainda assim não houve a utilização desse da forma que fosse necessária para a gente poder esvaziar, e não há condições da gente jogar o castelo inteiro de água fora para poder fazer a limpeza. Por esse motivo, a gente está adiando a limpeza do castelo. Ela vai ser prorrogada para a próxima semana. A gente vai publicar um comunicado informando a próxima data da limpeza. E aí pode surgir algumas dúvidas. Thalita, o porquê que foi prorrogado? Por conta do castelo que está cheio. Eu vou tentar trabalhar, eu não tenho como balizar o castelo, a célula 3, não tenho esse extravasor para ter uma noção se ele está cheio ou está vazio. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou calcular novamente, conforme houve essa vazão de água, para estipular o dia e reagendar. Reagendando, se porventura acontecer como aconteceu ontem, de não estar a água abastecendo aos apartamentos, que provavelmente o que aconteceu foi, sinalizamos ao zelador, preciso que feche a água, foi fechado e ele desligou todas as bombas, porque no entendimento dele foi o quê? Vou
ligar todas as bombas, porque não vai ter o abastecimento do castelo e ele não vai estar cheio, o pessoal vai utilizar a água. Só que aí a célula lá de cima, a célula 1, ela baixou o nível da água e a célula 2 estava cheia. A princípio a gente tinha dito, eu e em conjunto com ele, na hora que foi questionada, né, sobre a falta da água, mas não seria no dia 11, no caso é hoje, e ontem no dia 10 houve a falta d'água. Ao meu entendimento, o castelo já estava vazio e a gente ia usar a reserva técnica da cisterna que estava programada para isso, para poder abastecer os apartamentos até o dia de hoje, que seria a limpeza. Quando nós viemos fazer a verificação em conjunto com o zelador, identificamos que ainda tinha água na célula 2 e a 1 que tinha baixado o nível. Automaticamente ele ligou o painel de bombas, a água jogou para cima. E aí foi quando eu botei comunicado, vamos utilizar água, e não foi o suficiente. Então, se porventura acontecer novamente, desse meio tempo, a água baixar o nível e a gente identificar que não tem a água, eu vou usar a reserva técnica para abastecer e tentar adiantar, caso isso aconteça antes do programado com a empresa, tentar adiantar a limpeza, para que o tempo com a falta da água seja o mais curto possível. Foi sugerido por um representante da gente possivelmente efetuar a limpeza ao longo da semana, ao invés de fazer no final de semana. Nós identificamos, né, detectamos que realmente seria mais viável, uma vez que, por mais que estivéssemos em tempos de pandemia, por isso que não houve tanta preocupação de se marcar entre durante a semana e final de semana, porque o alegado pela maioria era de que estavam em tempos de pandemia trabalhando home office e, pelo visto, boa parte já voltou às suas atividades laborais. Nós vamos marcar durante a semana porque não vão sentir tanto por conta de estar ao longo do dia fora de casa e a gente de repente conseguir viabilizar o reabastecimento antes do prazo. Deixando claro que as 48 horas que são dadas é um prazo estipulado, mas não quer dizer que apenas após 48 horas que vai voltar o reabastecimento. Pode ser que isso volte anteriormente ao prazo dado de 48. A gente dá um prazo maior para poder se resguardar. Porque se eu dou um prazo de 24 e porventura acontece qualquer tipo de problema e eu preciso de 36 horas, a fala vai ser a que eu tenho escutado nos últimos tempos. Mas não cumpriu o que foi estipulado, então a gente dá um prazo maior. Em relação ao que eu detectei aqui, agora o meu feedback. A Direcional, ela, para economizar, ela entregou um condomínio desse porte de 480 unidades com apenas um castelo. Hoje questionado ao Breno, que é o responsável pela assistência técnica, o porquê que foi feito dessa forma, porque nos outros condomínios que eu já trabalhei, que eu trabalho, não é dessa forma. E a alegação deles sempre é a mesma, o projeto foi aprovado assim. E logo em seguida veio a resposta, é uma forma de economia, nenhum empreendimento da Direcional trabalha com mais de um castelo. É uma questão lógica. Se em vez de, no empreendimento desse porte, eles tivessem construído, em vez de um castelo de 1 milhão de litros, tivessem construído 2 castelos de 500 ou 3 castelos de 400, para poder melhorar a forma de uso. Porque se eu apresento um problema, ou por exemplo, eu tenho a questão da limpeza, eu conseguiria efetuar a limpeza sem prejudicar muito o condômino, né? Eu estaria fechando um castelo, deixando outros 2 ou outro para abastecimento e depois faria a manobra de revezamento. Só que isso não é possível aqui porque a gente só tem um. Então, como a gente não tem esse balizador, não tem esse nível, eu não posso estipular fielmente um prazo, porque a gente não tem essa visibilidade. Já está sendo estudado sobre isso, já tinha sido sinalizado pelo conselho, pelo corpo diretivo, que a gente buscasse propostas para trazer para vocês do que poderia ser feito. A gente está estudando as possibilidades. Teve um condomínio representante que também sugeriu uma outra ideia, a gente fez a avaliação por alto, pedi para que ele botasse isso num projeto para trazer para a gente. Estou aguardando por ele. E a princípio a gente veio avaliar, até eu em conjunto com o conselheiro Patrick, e a gente conseguiria utilizar a sugestão dele em 2 células e uma não, porque não tem o extravasor. Mas a gente vai melhorar para poder trazer isso futuramente para vocês, de repente numa próxima assembleia, para a gente falar sobre esse tema. Então, caracterizando o erro da Direcional, além do castelo, hoje a gente já tem a questão dos registros, como aconteceu recentemente um problema numa tubulação que estourou no Baixo Ville, que a gente teve que fechar a água do castelo
automática, que a gente teve já acho que uns 3 episódios de falta não, né? De dificuldade de abastecimento, porque a água existia dentro do castelo, mas ela não estava chegando nas picas dos apartamentos. E com isso foi identificado, a gente tem uma empresa que faz a manutenção das bombas no condomínio, que se chama Rei das Bombas, é a melhor empresa do mercado atualmente que trabalha com isso. E até então eles identificaram que não era o mais viável a forma que foi posta pela direcional a inclusão da boia automática, que é o que faz o acionamento da bomba lá dentro do castelo num local coerente. A portinhola que é utilizada para fazer retirada ou a manutenção dessa boia fica no meio da célula. Então, dentro do meio de uma célula, a célula cheia, abastecida, a portinhola que eu teria que abrir para poder ter acesso a essa boia automática para trocar numa eventualidade dela parar de funcionar, ela fica num local de acesso muito ruim. Eu preciso que aquela célula esteja vazia para poder fazer a manutenção, por exemplo, dessa boia. E essa portinhola, ela é travada com 32 parafusos. Eu tenho 2 portinholas dessas, na célula 1 e na célula 2. Cada portinhola dessa tem 32 parafusos que a gente precisa de trabalhar com uma chave de torque para conseguir abrir. Então, assim, com a célula cheia, eu não posso botar um funcionário para abrir ali, porque eu estaria matando o funcionário com a pressão da água. Então, assim, são uma sucessões de erros no projeto, que é identificado e caracterizado pela direcional, que infelizmente inviabiliza até mesmo todo um processo de trabalho como hoje. A gente não conseguiu executar conforme planejado por conta desses problemas, né? Que infelizmente a gente tentou em conjunto, eu, a empresa da limpeza, a zeladoria e o Breno, responsável da assistência técnica do direcional, que é baseado no condomínio. Os 4 não conseguiram chegar no denominador comum para que conseguisse efetivar, entender o porquê desse acontecimento e efetivar a limpeza. O entendimento que obtivemos após toda a discussão sobre o tema foi exatamente que os moradores não utilizaram toda a água na totalidade e que o castelo está completo. E por isso que a gente vai estender mais o prazo e reagendar. Nos outros condomínios onde eu trabalho, o sistema de abastecimento é completamente diferente. Eu trabalho com mais de um castelo, eu tenho um melhor acesso, eu tenho extravasor para todas as células, inclusive de incêndio, e da direcional, não. Então, assim, cada vez mais é complicado de trabalhar, mas a gente vai se ajustando. Eu preciso do apoio de vocês nesse momento para que entendam que é algo que não depende de mim. Foi a forma, o projeto estipulado pela construtora que entregou para vocês e que eu estou tendo que trabalhar com a ferramenta que eu tenho em mão. Eu peço desculpas por algo que não depende de mim. Infelizmente, a limpeza não pôde ser efetuada pensando no bolso de vocês, em toda essa questão de não haver o desperdício da água. E eu vou estar publicando esse vídeo, o link junto com o comunicado, o escrito básico